Agora, eu quero contar para vocês que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nos bastidores ali da política que não pretendia receber o ministro do Supremo Tribunal Federal no Palácio da Guanabara na próxima semana. Vamos então com o Rodrigo Viga, que vai explicar toda essa história para a gente. Qual seria a justificativa, Viga, para não receber o ministro Moraes? Olha, Cine, estava ouvindo vocês aí atentamente. Daqui a pouco eu vou meter minha colher. Eu sou bom de meter a colher, viu? Eu tô com fome desde terça-feira. Fome de notícia e fome mesmo, viu, meu caro Cine? Mas a história é a seguinte. É que o Palácio Guanabara tem um simbolismo, né? Que é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro. E ali acontecem muitos encontros políticos, reuniões políticas, acertos e desacertos também, né? Acordos e desacordos. Pois bem, a ideia do governador Cláudio Castro é levar o ministro Alexandre de Moraes, que passou a ser, desde a aposentadoria anunciada por Luiz Roberto Barroso, o relator da DPF das favelas, para a área técnica, para o campo técnico. E onde está a técnica, os desafios, tudo que é feito, estudado, planejado, acertado e errado também, vamos dizer, na segurança pública do Rio de Janeiro, no Centro Integrado de Comando e Controle. Já falamos de lá durante várias vezes essa semana. Ali é o QG, o Quartel-General das Forças de Segurança do Rio de Janeiro. Só por isso, onde estiveram também muitos parlamentares da Comissão de Segurança Pública, de Direitos Humanos, essa semana, para conversar com as forças, com os representantes da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Então, tirar do campo político e levar para o campo técnico. E a ideia é mostrar a realidade, o cotidiano, o trabalho, o desafio das polícias do Rio de Janeiro no dia a dia, no enfrentamento ao crime organizado. E bater naquela tecla. Olha, o problema não é regional, o problema é nacional. Precisamos de você, governo federal, nas divisas, principalmente nas fronteiras. Precisamos de você, governo federal, com as suas ferramentas aí, como o COAF e outras, para ajudar no combate ao crime, também na esfera digital, na esfera financeira, na esfera econômica. Por que não dizer na esfera bancária, vídeo que aconteceu naquela operação Carbono Oculto. Pois bem, ministro Alexandre de Moraes, que passou a ser o relator da DPF das favelas, cara que foi assinada pelo atual presidente da corte, Luiz Edson Fachin, durante a pandemia, mas agora essa batata quente está na mão do Alexandre de Moraes, vai estar no CICC, nesse QG, na segunda-feira. Depois vai se encontrar com outros órgãos afeitos a essa apuração e essa investigação. Vai estar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, agenda cheia na segunda-feira. Já vi que não vão almoçar de novo, viu, Cine? Depois vai estar com o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, vai estar no Ministério Público e depois fechando a participação dele na agenda extensa aqui no Rio de Janeiro, na Defensoria Pública do Estado do Rio, todos os órgãos que estão participando dessas investigações, em torno dos 117 mortos, que não policiais, 99 já identificados, muitos com extenso currículo na área criminal, mas em relação à denúncia, segundo aí um cruzamento de dados, dentre os mortos na operação da última terça-feira, eu consegui compilar 10 ou 11 que estariam ali no mapeamento das forças de segurança. Agora, muitos foram mortos porque estavam naquela região de floresta, com fuzil, com arma de fogo, e aí o conflito acabou se tornando inevitável. Mas vou repetir aqui, todo dia, toda hora eu converso com a cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro, em on ou em off, e todos garantem, os 117 que morreram tinham algum tipo de ligação com o crime organizado. Extensa agenda do ministro Moraes na próxima segunda-feira. Segundo Cláudio Castro, será uma reunião técnica e não política, por isso ele não vai ao Palácio Guanabara. A sede também da política fluminense vai para o CICC, o Centro Integrado de Comando e Controle. Eu estava ouvindo o Piper, daqui a pouco eu meto a minha colher bota a minha mão nessa cumbuca aí, viu, Cine? Ô, Viga, já vá lá, já pode botar tua colher aí, rapaz. Diga. E dessa vez não é sobre futebol, porque eu já disse aqui, queria muito o Palmeiras do Piperno ou o Piperno do Palmeiras, mas mudando de página completamente, por que agora você tem uma visão diferente, viu, Piperno, em relação ao que se tinha em 2010 no processo de pacificação? Porque entendeu-se e ficou muito claro que a pacificação conduzida, sabe por quem? Por Sérgio Cabral Filho, não deu certo.
instalou-se uma série de unidade de polícia pacificadora em diversas comunidades, colocou-se lá recrutas, soldados iniciantes, para ter que lidar com esses caras cascudos aí que a polícia do Rio de Janeiro enfrenta no dia a dia em seu cotidiano. Agora a ideia, aí acho que vai na linha do que você estava dizendo, a ideia não é pacificação apenas, é uma ocupação trazendo os serviços, serviço de saúde, serviço de educação, gerando desenvolvimento para essas regiões, porque senão, como você bem disse, é ficar enxugando gelo, viu, Pepe? Claro, Viga, é ocupação, é o dia seguinte, houve a operação de enfrentamento, né? Uma operação muito difícil, trágica até, em certo sentido, mas e o dia seguinte, como é que vai ser? Então, é necessário, sim, que o Estado crie formas para ocupar esses espaços, para oferecer serviços e assessoria a essas populações, porque senão o Estado vai embora depois da operação e, de novo, a população fica recente dos bandos organizados que têm um poder de reorganização muito rápido. Sim, inclusive uma das ideias é dar título de posse para moradores dessas comunidades que estão lá naquela casa, naquela casinha, naquele casebre há anos e anos, mas não tem lá aquela certificação, aquela documentação necessária para dizer, esse patrimônio é meu, apenas está ali, está morando. E eu conheço muita gente de comunidade aqui do Rio de Janeiro que traficante já foi lá bater na porta, ó, a partir de amanhã, aqui não é mais seu não, é meu. E tenho dito. Então, a ideia é avançar também nessas questões sociais, gerando desenvolvimento, gerando renda, gerando, de certa forma, emprego direto ou indireto, para que o Estado se faça totalmente presente e não seja aquela tentativa que acabou se tornando mal sucedida das UPPs. Eu lembro que eram 40, 50, é um projeto que, infelizmente, naufragou, gente. Muito obrigado pelas informações, seu Rodrigo Viga. Se tiver novidade, meu amigo, é só chamar a gente aqui. O espaço está sempre aberto para você.